Boa noite para você que está aqui para entender sobre ansiedade. Isso, ansiedade, mal deste século. Tem pessoas que se matam de tanta ansiedade. Tem pessoas que usam drogas de tanta ansiedade. Tem pessoas que vivem numa prisão interna de tanta ansiedade. Tem pessoas que têm terror noturno. Tem pessoas que têm taquicardia do nada. Tem pessoas que não conseguem mais trabalhar de tanta ansiedade. Tem pessoas que desenvolvem fobias. Não pode ver uma mosca, não pode ver um cachorro, não pode ver um gato, não pode ver um elevador. Todas essas. O que é Phobos? Você sabe o que é Phobos? Phobos é terror. Terror, um demônio do terror. E existem causas que eles dizem, por exemplo, aquelas pessoas que têm o terror noturno, que dizem que é uma parassonia, que a pessoa, na verdade, ela é uma coisa biológica. Só que será que é? Nós vamos ver que nós somos corpo, alma e espírito. Sim, espírito. E existem coisas que são do corpo, coisas que são da alma e coisas que são do espírito. Então, às vezes, nós temos coisas que são físicas nossas. Nós vivemos num mundo em que nós somos muito exigidos. Nossos avós e bisavós, eles trabalhavam braçal. Então, eles carregavam sacas, eles lavravam a terra, eles dispersavam muita energia física. Então, com isso, eles se sentiam cansados, mas eles não eram sobrecarregados aqui, na mente. Nós, hoje, vivemos uma vida diferente, porque a maioria de nós não tem trabalho braçal, nós temos trabalho intelectual. E esse trabalho intelectual, muitas vezes, é extremamente exigente. E nós vivemos numa sociedade que nada nunca é suficiente. Então, nós estamos falando de alma, certo? A alma é quem eu sou com o outro. Então, nós vivemos numa sociedade que eu nunca vou ser bela o suficiente, como a modelo, que nem ela parece com ela mesma por conta dos photoshops. Eu nunca vou ser magro o suficiente, eu nunca vou ter coisas o suficiente, que nem essas pessoas que dizem que tem, às vezes elas têm, né? É tudo mentira. Não é? As pessoas postam no Instagram, no Facebook, uma vida de mentiras. Que elas nem têm uma vida assim. Mas elas vão lá e colocam, cada um vai colocar o seu melhor. Não vai colocar as suas grandes olheiras. Olha, meu cabelo caiu. Olha, eu tô com um fungo aqui. Olha, tá saindo um bichinho aqui da minha orelha. Não vão colocar isso. Eles vão colocar a foto na Ferrari, que na verdade eles fizeram um passeio na concessionária. Né? É isso que a galera posta. Elas postam a férias dos sonhos em Cancún de 15 anos atrás. É isso que a galera posta. Então somos todos trilhardários, lindos e famosos, perfeitos, photoshopados, e não tem quem alcance esse padrão, porque nem a modelo é aquilo que ela coloca no book, não é? O book é todo com luzes, com não sei o que, para ela parecer mais magra, tem o Photoshop, tem, entende? Ninguém é isso. E existe essa pressão social para que você tenha mais, para que você seja mais, para que você seja a família, como é que era? Né? Família Ritintim, sei lá, a família do Remi, né? Que os filhos falam com palavras de 10 sílabas. As crianças de 2 anos falem paralelepípedo, mamãe. Não é? Eu sei assim, mas gente, na minha casa não é assim. Então, existe uma pressão muito grande que você nunca é bom o suficiente no seu trabalho, você não é pai e mãe o suficiente, você não é a pessoa certa para o seu cônjuge, a sua casa não é o escopo da perfeição, todas essas coisas. Então, a sua alma ela é o quê? Oprimida. Porque não tem como alcançar isso. Aí vem aquela tia lá do
do YouTube, que diz assim, não, vamos organizar tudo na sua casa, você acorda de manhã, você limpa, você não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, passa o dia inteiro limpando, a casa dela é o suprassumo, ainda faz artesanato e não sei o que, conversa fiada, meu filho, e ela trabalha em que período desse? Ela só vive de Facebook, de Instagram, Facebook e YouTube. Você crê nisso? Gente, é a mesma coisa, as pessoas começam a vender produtos para pé, para o cabelo, tudo assim, muito caro. E diz para você que se você não tiver isso, você vai parecer velha e vai passar alguém e vai levar o seu marido. Mas, meu Deus, sabe? Então, assim, é muita pressão. Isso é alma, entende? Você realmente consegue, no meio de tudo isso, inclusive situações de política, situações disso, são muitas coisas na cabeça da gente. Você tem que ser o seu filho, cuidado com o seu filho, o que seu filho está assistindo, a sua casa tem isso, sua casa não tem aquilo, olha o vírus, olha não sei o quê. Então, é muita pressão na alma do ser humano. Então, isso causa ansiedade? Causa. Claro que causa. Nós temos idosos, nós temos crianças, nós estamos passando um período complexo, né? De viroses, né? Que estão aparecendo aí pelo mundo, não só essa, mas que tem mais e mais e mais. Enfim, e a economia como vai ser, e as coisas como vão ser, e como será a vida daqui pra gente. Gente, a vida, eu vou falar uma coisa pra você. Há gerações, nós vivemos e sobrevivemos. Enquanto houver terra, não é o que diz a Bíblia? Enquanto houver terra, entende? Deus está no controle. Pronto. Eu não preciso ser tudo isso que eles dizem que eu tenho que ser. Eu não preciso ser tudo isso que eu tenho que dar o meu melhor. Eu fiz o meu melhor hoje. É suficiente. Por quê? Para Deus, Ele sabe. Ele sabe da sua dor de cabeça, ele sabe da sua dor de dente, da sua unha encravada, ele sabe do seu cansaço, da sua tristeza, da sua agonia, da sua angústia. Ele sabe tudo isso. E nós temos que tirar um tempo para respirar. Respira, respira, respira. Aí vem diversas técnicas. Mindfulness. Aí vem outra técnica, não sei o que, meditação transcendental. E vem outra técnica. Enfim, todas elas dizem o que para você? Respira, meu filho. Porque as pessoas dizem assim, não é suficiente, não é suficiente. Então, isso tudo traz muita angústia. E se você fizer isso que eu fiz, sente seu coração como é que ficou. Bum, 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 bum. Parece que vai saltar do peito. E a sua mente, ela fica, estamos em grande perigo. E o seu corpo lança adrenalina. A adrenalina vem da onde? Da suprarrenal, que ativa isso, que ativa aquilo, daí te dá aquele calorão. E você tá ali um pouquinho, e você tá todo agitado. E aí você não consegue dormir. Aí tem outra coisa com a qual a gente anima a nossa alma, fonte de ansiedade extrema. Escutar a notícia, olha, no Sudão, aí mostra aquela criança sendo decepada, lá no Sudão. Aí, no Butão, tem aqueles velhinhos sendo estraçalhados. Aí, no Afeganistão, tem as pessoas sendo explodidas. Eu te pergunto, o que você poderá fazer pelo Butão, o Sudão ou o Afeganistão? Além de orar? Nada. Nós oramos para que o bem esteja no mundo. Mas essas coisas terríveis que nós vemos impactam no nosso emocional como se nós estivéssemos lá. É como você assistir a novela, você entra e você se identifica com a personagem Mariazinha. E a Mariazinha sofre, você sofre com ela. O seu corpo, a sua mente, eles não sabem a diferença se é a sua mãe, a sua irmã, se você está vivendo isso ou não. Eles não sabem. Não sabem a diferença. Então, você está colocando cargas em cima de você.
Aquilo nem é verdade. Tem as coisas que são a verdade do Sudão, Afeganistão, mas tem coisas que nem são verdade. E você tá vivendo a traição como se você tivesse sido traído, tendo até comunhões intensas, começar a levantar suspeitas com o seu cônjuge, com de tanto assistir porcarias que não tem nada a ver com você. É um vampiro sugando a sua vida. Vida tão preciosa que Deus te deu. Sugando a energia que você poderia investir num projeto. Isso, para ganhar um dinheiro, para ser mais feliz, um projeto de umas férias, um projeto de alguma coisa. Você está empurrando tudo. Isso, está dando a sua vida. Para o quê? Para nada. Você está se desgastando física e emocionalmente com todas essas coisas, isso, inúteis. Sim, vamos assistir o noticiário. Aí tem um noticiário que diz assim, governo é bom. No outro noticiário, governo é ruim. No outro não sei o quê. E é só bomba. E aí tem gente morrendo, tem gente não sei o quê. Sempre teve gente morrendo. Não que a gente não chore pelos nossos amigos, pelos nossos queridos que estão sucumbindo. Mais ainda hoje. Mas se nós entrarmos no parafuso que as pessoas querem nos colocar, nós vamos sucumbir também. E nós temos uma vida, e nós temos uma família que nós temos que sustentar. Nós temos que estar bem aqui. Então a gente tem que sair dessa espiral e nos afastarmos para podermos ter uma visão clara. Isso é verdade, isso não é verdade. Aonde eu estou nesse contexto? O que eu posso fazer a respeito disso? Posso ajudar? É da minha alçada? Se não é da minha alçada, é da alçada de alguém. E se não for da alçada de alguém que eu possa ter um acesso, eu vou fazer o quê? Orar a Deus. Rei de todas as coisas. Não é isso? Não é isso que nós acreditamos? Agora, existe outro tipo de ansiedade. Então, nós falamos sobre a ansiedade no corpo, que a gente não se movimenta mais que nem nossos antepassados. Nós não vivemos mais assim, não gastamos a energia que o nosso corpo acumula, não fazemos o nosso sangue circular. E isso causa dificuldade de dormir, isso causa diversas coisas. Nós precisamos fazer alguma coisa por nós, pelo nosso corpinho. Não só passar o creme anti-rugas, nós temos que andar pelo menos umas 2 vezes por semana, nós vamos fazer alguma coisa por nós. E às vezes é aquele momento que a gente está assistindo novela. Isso, aquela novela, aquele programa, isso, aquele jornal pernicioso. Sabe o que é pernicioso? Que causa o quê? Aquele bichinho que come a gente. Não são só os vírus que nos contaminam, são as ideias, as coisas ruins também nos contaminam. Então, vamos pensar nisso, minha gente. Outra coisa, então tem o corpo, tem a nossa alma, que é oprimida, que nunca é suficiente. Então, você tem que dizer, stop, é suficiente sim. Quem é que está dizendo para mim que não é suficiente? Quem? Entende? O que essa pessoa tá levando, entendeu? No bastidor, para dizer que eu não sou suficiente para o meu filho, que eu não sou suficiente para o meu marido, que eu não sou suficientemente magra, não sou suficientemente branca, não sou suficientemente isso, suficientemente aquilo. Então, suficientemente gente, minha gente. Entende? Então aí as pessoas começam a se rotular e a se entrincheirar, cada um no seu reino. Ora, todos somos humanos, pessoas, entende? Então, e não é, e às vezes as pessoas se colocam como se todos estivessem todos contra um, e o um sou eu, e todo mundo tá contra mim. E aí, sim, aí a ansiedade vai explodir. E nós temos uma outra categoria ainda de ansiedade, e essa é vinda direto do reino dos Infa. Isso, amigo, é a ansiedade que ela vem, que é aquela do espírito. Isso, não tenhais espírito de ansiedade. Isso está lá em 2 Timóteo. Deus não nos deu espírito de ansiedade. Então, veja bem, não é o espírito
vamos dizer assim, o espírito X. Espíritos de ansiedade são diversas entidades. Os japoneses, chineses, tal, eles têm um monte de nomes. Procura aí na sua internet, coloca lá demônio do terror, da ansiedade, essas coisas. Você vai ver que tem um monte. No Japão, acho que eles chamam de Dijin. E todos os relatos são iguais. É um bichinho que fica, que principalmente as crianças, elas relatam que vem. Por quê? Por que a criança vê? Porque ela tem a espiritualidade dela mais limpa, a mente mais limpa. Eles veem o bichinho lá na cama e a pessoa se sente paralisada, que é o terror noturno, que eles dizem que é uma parassonia. Se sente paralisada, o corpo pegando fogo. Eu sei que foi uma criança que tive essa experiência. Que chique. É horrível. Foi uma vez só e eu não recomendo para ninguém. Mas a minha família tinha envolvimentos, como vocês já sabem. Eu tinha alguns envolvimentos, que eu estava sempre querendo saber de tudo, sabe? Se abrisse um buraquinho na terra, eu pulava lá dentro para ver o que tinha. Então, e eu tive isso, que foi uma época em que eu estava envolvida com muitas coisas, tentando de tudo um pouco para tentar resolver minha vida. E eu tive isso. E eu não recomendo para ninguém. Você acorda, o seu corpo inteiro, você não move um músculo, você sente como se você tivesse completamente paralisado, como se estivesse sedado. Só que você vê tudo, você escuta tudo, perfeitamente normal. Só que você não movimenta um músculo e parece que o meu corpo sentia como se estivesse pegando fogo, sabe? E eu senti uma presença muito maligna, entende? Então nós temos esse espírito de medo, espírito de ansiedade, espírito de terror. São vários nomes. Isso está lá em 2 Timóteo 1:7, tá? Para você ver que Deus fala, não vos dei espírito de medo, de terror. Então são diversos espíritos que eles vêm e se instalam e ficam colocando coisas em você. Você tá sentado tranquilamente, tomando seu café, de repente, parece que tem um leão. Não é o leão, é a proximidade desse espírito. Compreendes? Entendeu? E porque esse não é espírito que vem de isso de Deus. E é uma situação muito complicada, por quê? Porque ele vem para quê? Para atrapalhar. Isso. Então, eu quero falar com você sobre dons, sobre talentos, sobre tudo aquilo que Deus quer que você desenvolva. Quando Deus te mandou, teve aquela conversinha com você, olha, amiguinho, vamos mandar você lá para aquele ventre lá que vai nascer aquela criança, combinado, combinado. Então, Deus já te deu um talento, já te deu dons, já te mandou para cá para fazer aquilo que ele quer. Só que muitas vezes esses espíritos imundos, eles sabem, porque a palavra de Deus diz que ao nosso redor existem anjos e ao nosso derredor, isso, a turma do contrário. Então, eles estão sabendo e eles querem fazer o quê? Impedir. Essa semana eu dei aula para as minhas crianças lá na escolinha da igreja sobre o muro. Lá, Esdras, Zorobabel, Neemias, que estavam reedificando o muro. Para que a gente precisa de um muro? Tem um inimigo, amigo, do lado de fora. Então, enquanto a gente está fazendo a obra de Deus, a gente não tem que fazer só a obra. A gente tem que ter uma espada e um escudo para nos defender e atacar e construir. Defender, atacar e construir. Isso, porque nós temos um adversário. E se nosso adversário é estrategista, se ele colocar, toda vez que você acordar, ele colocar uma batedeira em você e te colocar, assim, situações e você se sentir mal e não sei o quê. Ai, que ansiedade, não consigo me livrar disso. O que vai acontecer? Você vai retroceder. Isso. E aí você tem que fazer o quê? Guerrear. Isso, guerra! É guerra que você quer. Você tá mandando esse espírito de medo para mim lá de 2 Timóteo. Pois é. Então agora nós vamos se ver. É no campo de batalha.
Eu me cubro aqui com a couraça da justiça. Eu sou justificada pelo sangue de Jesus. O capacete da salvação. Eu sou salva, querido. Você tá perdido, mas eu sou salvo. E a espada do quê? Isso, pega a palavra e manda ver no bicho. Entendeu? Porque nós temos que cortar. Cortar com o quê? Com a palavra. Como é que Jesus lutou com o diabo? Ele não pegou uma pedra e tacou no Satanás? Não. Ele respondeu com o quê? Tá escrito. Tá escrito. Tá escrito. Então, quando você tiver a sua crise de ansiedade, você vai recitar 2 Timóteo. Deus não me deu espírito de medo. Sim. E como é que tá escrito lá? Deixa eu até buscar aqui, porque... Oh, meu Deus. Porque eu fiz a minha pesquisa para você. Porque Deus, ó, 2 Timóteo 7, tá? 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O que é fortaleza? Eu tô seguro. Isso. Então eu preciso ter medo? Não, porque eu tô seguro. Deus me ama. E ele não, moderação, não vai me dar maior carga que eu posso carregar. Isso. E então, querido, ele vai sustentar porque ele é quem ele diz para mim que ele é. Você entende? Então, quando o espírito de ansiedade bater na sua porta, no seu corpo, na sua taquicardia, no seu terror, naquele pavor de não posso ir no elevador porque Deus não me deu espírito de medo. Isso, mas de fortaleza. Eu sou forte porque o Senhor é a minha muralha e fortaleza, não é o que está escrito lá no Salmo? E de amor e de moderação, é isso que ele me deu. Isso que Deus deu para mim. Ele não deu essas outras coisas, que é o espírito de medo. Ele não me deu esse espírito de medo. Quem tá querendo meter esse espírito de medo no meu pacote é o cão. Entendido? Então, todas essas coisas nós temos que ver. Se a gente olhar na Bíblia, é muito terrível essa questão da ansiedade. Porque toda vez que nós ficamos ansiosos, desesperados, apavorados, nós tiramos o quê? O nosso olhar de Deus e do projeto dele. É a mesma coisa, vou dar um exemplo lá do que eu estava ensinando para as crianças. Deus moveu o coração de imperadores, de governadores muito poderosos, de reis poderosíssimos para reconstruir a casa de Deus, certo? E o que o inferno fez? Ele mandou pessoas para atacarem as pessoas que estavam construindo isso, a casa de Deus. Aí eles foram construir o quê? Um muro. E então eles tinha um pessoal que ficava guardando, mas não tem como guardar o tempo todo. É a mesma coisa, tem a polícia? Tem. Mas se o assaltante quiser pular no seu pátio, você tem que fazer o quê? Se defender. Tomar a sua medida de proteção. E assim eles ficavam o quê? Atrasando o trabalho. Então, aqui a ansiedade na Bíblia. Lá em 1 Pedro 5, 7 fala: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Sobre quem? Sobre Jesus. Lança a sua ansiedade sobre Jesus, porque ele tem cuidado de você. Aqui, portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Você precisa vestir, precisa morar. Nós estamos passando uma fase terrível, né? De muita dificuldade de emprego, coisas realmente reais, muito reais nesse momento. Mas Deus sabe. E Ele tem cuidado de você. Como uma pastora, uma vez eu escutei ela falando que ela durante muitos anos comprou alguns terrenos e quando o genro e a filha ficaram desempregados, ela teve que vender. Ela disse: mas Deus, por que eu custei tanto para conseguir isso? Eu disse: mas minha filha, Deus falou com ela. Disse: eu já previa que você ia ter um netinho,
sua filha está grávida, ficar desempregada, seu genro desempregado, e eu providenciei essa gordura para você queimar nesse momento de necessidade. Era melhor do que você não ter, né? E então ela se sentiu envergonhada com Deus, porque Deus fez aquilo. Entende? Já prevendo o futuro. E quem é que cuidou para que ela não tivesse gasto tudo aquilo com uma viagem, um cruzeiro, sei lá. Ela comprou um terreno que foi utilizado. Então, isso, meus amigos, se chama cuidado de Deus, porque ele vê o futuro. Então, porque o vosso Pai Celestial sabe que você precisa comer. Ele sabe. Deus é tão esperto que ele sabe que fez você com uma boca para comer. Ele sabe que você fez você peladinho, que você precisa de uma toca para você morar. Seus filhos também têm necessidade de estudar, de todas essas coisas. E busquem, pois, presta atenção, seu Pai Celestial sabe. Ele tá sabendo. Mas a sua parte qual é? Sempre tem a parte da gente. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso, o que é a justiça? Isso, a palavra justificadora. E todas essas coisas vão ser acrescentadas para quem? Para você, para mim. Então, nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça e nós vamos beber, comer, vestir, morar, né? Deus sabe que a gente precisa, não sabe? Nossos filhos precisam estudar, não sabe? Então, nós vamos buscar primeiro o quê? A moradia, o alimento, a roupa. Não, a escola. Não. Busca primeiro isso. O reino de Deus é a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã vai trazer a sua preocupação. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, hoje Deus providenciou para eu comer, para eu beber, para eu vestir, para eu morar. Amanhã ele vai providenciar de novo. Se eu buscar o quê? Primeiro o seu reino e a sua justiça para que todas as coisas sejam acrescentadas. Por quem? Por Deus. Ele não é o rei, não é o Deus do universo, o rei do universo, o dono de tudo? Então, e se eu ficar muito ansiosa e correndo atrás dessas coisas? O que a palavra de Deus também fala? Enquanto os outros estão se agitando e lutando e trabalhando, ele dá aos seus amados enquanto dormem. Gostou? Gostou? Então, você vai ficar ansioso ou você vai querer ser o outro que tá dormindo que nem um bebê? Você tem que dormir que nem um bebê, amigo. Porque você tem que saber que Deus é Deus. Porque se enquanto você não souber quem é Deus e a sua justiça, você vai ficar ansioso por aí. E aqui, vamos outra. Esse que eu falei para você é Mateus 6:31 a 34, tá? Aí nós vamos passar para a próxima, falando de ansiedade ainda. Filipenses 4, de 6 a 8. Isso tudo no Novo Testamento, tá, amigo? Então não tem essa história de estar revogado, né? Tem muita gente que gosta de revogar a palavra de Deus. Eu gosto disso, sabe? Porque lá no finalzinho diz assim: ai daquele que tirar um i ou um tio dessa palavra, né? E aí o cara diz assim: ah, não, isso aqui foi revogado. Ah, não, isso aqui eu não quero. Pois então, eu sou meio contra esse pessoal, eu não quero isso. Eu sou a favor de tudo que está na Bíblia, porque isso é cumprimento. Se Jesus veio e cumpriu a palavra, quem somos nós, né? Para dizer tá revogado? Poxa, eu acho meio assim complicado, né? E o que aqui em Filipenses 4? Filipenses 4, de 6 a 8 fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Então, eu tô preocupada com determinada situação. Adianta eu ficar, ai meu Deus, e se fulano, e se Beltrano, e se isso não acontecer, e se aquilo, e se o outro negar, e se for para frente, e se for para trás? Adianta? Não. Então, eu tenho que fazer o quê? Botar meu joelhinho no chão. Ou fazer como eu gosto muito de fazer de manhã cedo, andar. Eu ando, sabe? Eu sou a pessoa itinerante. A oração itinerante é eu. Então eu ando e eu vou andando, porque eu sou uma pessoa assim que o meu ser é meio assim, tem que extravasar. Então eu vou orando e vou andando. E vou orando e falando com Deus.
Deus, olha, tô com esse problema, tô com aquele problema, tô com aquele problema, tô assim, assim, assim. Deus, olha, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Isso! E aí você ali, você vai conversando com Deus, vai conversando, vai conversando, vai conversando. Eu sou uma pessoa que converso pouco, né? Você imagina. E aí eu vou apresentar tudo isso. Vou pedir, Deus, me ajuda, Deus, com isso, por favor. Vou suplicar para Ele. Ô, Senhor do Universo amado, por favor, tu já sabia que a gente ia chegar nesse ponto, nessa encruzilhada, nessa situação, tu já sabia. Então, por favor, me ajuda a resolver isso. Me dá a saída. Porque eu tô com 5 saídas aqui. 5. Para que caminho eu devo ir? Ou nenhum desses caminhos tem uma via alternativa? E isso. E aí, eu dou o quê? Isso, ação de graças, graças te dou, Senhor, porque eu sei que tu me ouviste. Isso, ação de graças. Porque não esqueça, quando você pede alguma coisa, veja bem, para Deus, não existe passado, presente e futuro. E quando você pede uma coisa para Deus, ela já aconteceu no reino espiritual. Isso. Pedir, dar-se-vos, buscai e achareis. Mas eu perdi meu cachorro, então eu não achei o cachorro. Mas graças a Deus, Senhor, eu te glorifico porque eu já achei meu cachorro. E começa a declarar, eu já achei. Vão trazer, vão trazer. Uma vez eu perdi a minha avó. Minha avó estava com Alzheimer, com princípio de Alzheimer, e ela saiu e se perdeu. E minha mãe foi atrás dela com um carro e foi uma loucura. E eu estava com o Matheus, que era o meu filho pequenininho. Eu meti o joelho no chão e disse, Senhor, os teus anjos agora, eu sei que a minha avó é ligeira. Dá um jeito, Senhor, de alguém, de levar os teus anjos, trazê-la de volta. E Deus fez. Uma mulher do nada parou ela numa avenida, pegou ela, colocou dentro do carro. Ela disse que ela era na frente de um posto de saúde. E com 700 postos de saúde, ela levou exatamente no correto. Deus não faz? Deus é supimpa. Incrível, maravilhoso. Então, acredite e agradeça já. Por quê? Porque ele está fazendo já e já vai aparecer no mundo físico isso que você pediu. Essa saída, esse desentrave, essas coisas. Ou ele vai mudar as coisas que você vai ver que não era nada daquilo. Então, como é que é? É Filipenses 4, 6 a 8. Não estejam ansiosos. Em tudo faça o quê? Oração, súplica e ação de graça. Obrigadão aí, Deus. E a paz de Deus, veja, naquilo que geralmente no fechamento das pregações, o que os irmãos desejam uns aos outros? A paz do Senhor. Uma vida sem paz, ela é a coisa mais terrível que pode te acontecer no mundo. Ai, o tempo todo. Ai, meu Deus. Ai, o tempo todo. Porque a gente não faz assim, mas a gente fica assim por dentro. Não é? Você não fica assim por dentro? Você tá sorrindo assim pra cima, você pensando, ai, meu Deus, e aquele problema, ai, e essa situação, Só que você tá sorrindo. Sim, a paz do Senhor. E paz nenhuma na sua vida. Mas, e fulaninho? E o marido? E o filho? E o cachorro? E o gato? E o passarinho? E o emprego? E o chefe? E a situação? Você não tem paz. Aí começa a aparecer o quê? Doenças físicas? Sim, começa a materializar. Isso! Por quê? Porque começa no espírito, aí depois vem para a alma e materializa na carne. Aí é câncer, aí é isso, é aquilo. E aí foi o boi com a corda. Entendeu? Não, sem ansiedade. Não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com toda ação de graça, apresentem os pedidos a Deus. E aí muitas vezes é fechado os cultos, as orações, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Lembra do capacete da salvação? A mente vai guardar a sua cabeça, para não ficar galopando assim o tempo inteiro, em desespero. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, veja bem, verdadeiro, a verdade está onde? Na Bíblia. Tudo que for nobre, correto, puro,
amável, boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pense nessas coisas. Não, vou assistir Linha Direta. Vou assistir aquele canal com aquele apresentador que é só catástrofe. Vou assistir aquela novela que uma é traidora, a outra é venenosa, né? A outra e o outro é cafajeste, o outro é não sei o quê. Gente, pra que você quer isso na sua vida? Pra quê? E tem mais, a gente vê na Bíblia muita coisa relativa a medos muito reais, a reis, a acampamentos, a coisas muito reais. Tem pessoas com muito medo de perder o emprego, né? E diz assim, a físico, ó, mas eu, quando tiver com medo, eu vou confiar em ti. Salmo 56:3. Então, tô com medo de perder meu emprego, Senhor. Eu não durmo de noite de medo de perder meu emprego, porque se eu perder meu emprego, eu vou trabalhar onde? Porque tá todo mundo sendo demitido aí ao meu redor. Mas eu vou ter paz, a paz que excede todo entendimento. Vai vir, por quê? Porque quando eu estiver com medo, eu vou confiar em quem? Em Deus. E aí eu vou ter paz, vou poder orar e Deus vai me socorrer, porque a palavra de Deus diz que Ele vai me socorrer. E quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Entende? Então, eu tenho emprego e eu tô com medo de perdê-lo. Eu tô doente, preciso de saúde. Eu tô com isso, eu tô com aquilo. Quem é que pode fazer por nós? É somente Deus. Não adianta você se preocupar, porque a preocupação vai tornar você refratário à palavra de Deus. Isso. Mateus 11:28-30 fala: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entende? Descanso. Aonde que você encontra descanso? Somente em Deus, querido. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, você entendeu? No íntimo, eu já estava desesperado. O teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94:19. Gente, ansiedade. E nós temos também o Salmo 121:1 e 2 que fala: levando os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Tem até uma música, né, que fala isso. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E mesmo assim, às vezes a gente ainda está ansioso. E Deus ainda fala conosco em Mateus 6:26-28, que é a nossa ansiedade pelos bens da terra. As aves dos céus, olha, a ave do céu. Ela não semeia nem colhe, nem tem armazéns para guardar as coisas. Contudo, o Pai Celestial alimenta elas. Não tem vocês mais valor do que essas aves? E quem de vocês que se preocupe, vai estar vestido melhor que um lírio do campo? Quem? Mateus 6:26-28. Não vai ter. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quem é que você vai buscar para se livrar do terror noturno? Quem é que você vai buscar para se livrar da ansiedade? Quem é que vai te livrar do medo da morte, aquele terror que parece que tem um leão vindo na sua direção? Quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Salmo 23:4. Não é? A tua vara e o teu cajado me consolam ou me protegem. É isso, amados. Entende? Nós somos sujeitos a quem? A pensamentos,
que é a nossa alma aterrorizada, atemorizada. Nós estamos sujeitos ao nosso corpo, que por conta da nossa ansiedade, da nossa alma, começa a ter sintomas. E nós estamos sujeitos também à parte espiritual, que é o espírito de medo, o espírito de temor, o espírito de terror. Então, são espíritos, e nesse caso também, quem é que dá o descanso, o refrigério e tudo mais? É Deus, somente através de jejum, de oração, de busca, de transformação, é que nós vamos conseguir nos libertar dessas terríveis situações e sentimentos, porque tem coisas que não são sentimentos, são coisas reais. Você está tomando o seu café, tranquilo, contente, de manhã cedo, de repente te vem aquela batedeira, aquela coisa terrível, e isso não é normal, porque você não tem uma causa. Então, isso vem da onde? Isso. Então, você tem que se desfazer. Isso, tirar o lixo para fora. E você tem que saber se é no corpo, na alma, no espírito. Certo? E se você tem o costume de ter essas coisas, você tem que lutar firmemente contra isso, porque é o inferno se levantando para que você não progrida. Isso. E nosso próximo vídeo nós vamos conversar sobre talentos, dons, talentos que Deus nos dá para trabalharmos para o reino. E todas essas coisas, é muito importante nós falarmos sobre elas, porque são instrumentos do inferno para nos paralisar, para que nós não podemos cumprir o nosso papel que Deus nos deu como instrumentos dele, pernas, braços, mãos e boca nessa terra. Queridos, eu abençoo vocês em nome de Jesus, que o Deus da paz entre na vida, no coração de vocês, que essa semente entre e germine para dar paz. Sim, que todo espírito de ansiedade, ao momento que entrar essa semente, seja expurgado da vida de todos nós, em nome de Jesus, para que nós possamos cumprir um grande mandamento de Jesus, fazer discípulos e reinarmos sobre essa terra que Deus nos deu. Amém? Amém. Glórias a Deus.